Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar e eu tenho certeza que você já deve estar aí se perguntando qual será o tema que eu irei aprender um pouco mais nessa tarde. Se você ainda não correu lá no nosso Instagram, que é onde a gente coloca o spoiler e a nossa clássica enquete, eu te conto agora. Hoje a gente vai falar sobre a nossa saúde vascular. Pois é, sobre esse sistema que é tão importante, responsável, gente, por transportar sangue e nutrientes para os nossos órgãos, para os nossos tecidos. E mais ainda, a gente vai entender quais são os sinais para que a gente identifique e detecte quando algo não vai bem e quais são os caminhos, é claro, para o tratamento. Porque muita gente questiona, mas problemas circulatórios só dizem respeito a pessoas com o passar da idade, pessoas que já têm aí uma determinada idade. Se engane, meu caro. Afinal de contas, problemas de circulação, as nossas questões aí vasculares são de fato, inclusive, hereditárias. E a gente vai aprender, é claro, muito mais a respeito disso no nosso bate-papo. Lembrou de alguém a quem essa consulta é necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. O caminho você já sabe. É só clicar e compartilhar o nosso link de transmissão com quem passou agora pela sua cabeça, que vai adorar saber um pouco mais a respeito desse assunto. Te convido a participar dessa consulta que foi marcada para você. Então aproveita esse espaço, encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. Prometemos, obviamente, não é nada com relação à prescrição médica, mas uma orientação que muitas vezes é aquilo que você precisava, aquele insight, devo ou não devo buscar um profissional? Que profissional que pode vir a me ajudar? Encaminha pra gente a sua dúvida que a gente vai trazer para você a orientação que você precisa, combinado? Temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento no nosso Instagram. Caso você ainda não nos siga, não perca essa oportunidade. A gente adora produzir conteúdos, vídeos, aproveitar a presença dos especialistas que passam aqui pelo programa para trazer informação de qualidade por lá também. Qual é o endereço? @consulta ao doutor HitTV. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Vamos lá, você sabia que o tempo que passa sentado pode dizer muito sobre a sua saúde vascular? Quem é você no dia a dia? Queremos a sua verdade. Passo quase o dia todo. Esse é o seu caso? Entre 9 e 10 horinhas, com certeza. Obviamente que não direto, mas se você for somar ali os picadinhos, deve dar aí umas 9, 10 horas. Essa é a alternativa que mais te representa, então clica na segunda alternativa. No máximo 6 horinhas. Ou nunca tinha parado para pensar nisso. Se essa for a sua verdade, clique ali que a gente vai trazer a informação de que forma, não é? Que esse tempo todo que a gente passa sentado, muitas vezes no trabalho, muitas vezes no dia a dia mesmo ali, assistindo alguma coisa, conversando, almoçando, enfim. Faz aí a sua conta e coloca pra gente a sua verdade. Vamos juntos então, gente, afinal de contas, hoje é terça-feira, hoje é aquele dia que a gente deixa reservadinho ali na nossa agenda para a gente aprender um pouco mais a respeito dos nossos direitos. É mesmo, gente, é o dia que a gente recebe o doutor Leonardo Girundi, advogado, para esclarecer dúvidas da nossa audiência. Então vamos ao nosso quadro, O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria, mais um dia aqui com você, respondendo a sua dúvida e sua pergunta, muito gostoso. Aqui, olha, já recebemos aqui, essa pergunta é lá de Belo Horizonte, terra linda. É interessante que às vezes nós não paramos para pensar o nome das nossas cidades, né? Mas o nome de Belo Horizonte não é à toa. É uma cidade que tem um lindo horizonte. Em qualquer lugar da cidade que você observa, você vê ali o sol se pondo, o sol nascendo entre as montanhas e faz toda a diferença. É uma cidade que tem um lindo e um belo horizonte, realmente. Eu sou suspeito, né? Nascido e criado em Belo Horizonte. Olha que dúvida que chegou de lá. Faça assim, ó, como a Laura Santos que nos mandou essa dúvida. Mande também pelo nosso WhatsApp. Você já tem o nosso número? Anota aí. 11 3337 5886. 11 3337 5886. Também pode ser pelo nosso e-mail no seudireito@hittv.com.br. Olha que dúvida interessante. Doutor, bloqueei meu ex-esposo nas redes sociais e WhatsApp. E ele diz que é alienação parental, pois não pode ver o que a filha está fazendo. Ele está correto ou eu posso continuar com ele bloqueado?
Laura Santos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Interessante essa pergunta, porque provavelmente você tem um motivo para ter bloqueado, né? Existem muitas situações complexas na questão do divórcio. A primeira coisa importante nós lembrarmos no divórcio é que o divórcio é entre o marido e a mulher. Os filhos não devem ser instrumentos em nada nesse aspecto. Então, se você divorciou da sua esposa, se você divorciou do seu esposo, o filho não está divorciando de ninguém. Então, ele deve ser mantido o contato dos dois. Não sei aqui como que ficou a guarda. Poderia ter sido guarda, por exemplo, compartilhada ou unilateral. Então, existem aqui algumas possibilidades em relação a isso. Mas, bloquear nas redes sociais ou o WhatsApp poderia ser uma prova de alienação parental? Pode. O que é alienação parental? É quando você limita o contato do pai ou fala mal do pai ou da mãe ali para diminuir ali o relacionamento entre essas pessoas. Então, você faz de tudo para reduzir o relacionamento. Então, poderia ser? Poderia. Significa que não significa que é. Primeira coisa, na sua rede social, eu entendo que você não tem problema nenhum em bloqueá-lo. Rede social, nós temos o que nós chamamos aqui de intimidade. Nosso direito à intimidade. Então, você não é obrigado a deixar uma pessoa... Tanto é que você pode, inclusive, fazer a rede social de forma fechada, né? Você pode colocá-la lá de forma fechada, onde as pessoas não têm acesso. Então, você tem direito de fazer isso na rede social, ok? Agora, o WhatsApp, eu fico pensando o seguinte, como que a pessoa teria contato? Às vezes, é uma filha muito pequena. E aí, o pai, para ter contato com o filho, muitas vezes esse filho não tem telefone, não tem nem capacidade. 2 anos, 3 anos, não consegue nem digitar nada no telefone. Então, no WhatsApp eu acho complexo. Então, no WhatsApp eu aconselho que você abra para que mantenha, porque o pai tem que saber o seguinte, olha, eu posso buscar o filho, tá tudo bem com ele, você precisa de alguma ajuda, eu posso te ajudar com alguma coisa. Então, o WhatsApp acaba sendo esse caminho. Agora, se o WhatsApp está sendo utilizado para outro motivo, né? Se você, por exemplo, está recebendo ameaças através do WhatsApp, pressões psicológicas, qualquer tipo de outra situação, você, inclusive, pode pedir a limitação de utilização do WhatsApp. Você pode ir na polícia, existe uma delegacia específica para isso, fazer ali a denúncia de um assédio, a denúncia, por exemplo, de um abuso ou de uma ameaça, e você vai ter ali as limitações que a pessoa fica proibida de te mandar mensagens, por exemplo, ok? Então, cada caso no direito de família é muito específico, mas eu tenho certeza que eu entrei em várias situações e eu tenho te respondido também, ok? Muito bom, sempre uma alegria estar aqui com você e eu voltarei. Então, até a próxima, é sempre um privilégio, mande sua dúvida, sua pergunta e aproveite e manda um oi lá para mim no @LeonardoGirundi no nosso Instagram. Beijo, até mais, tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Vocês viram o quanto a gente aprende com o caos, com a dúvida do outro? Pois é, foi uma aula que o Dr. Leonardo Girundi trouxe aqui pra gente. Quem sabe, não é? A sua situação, aquele assunto que estava ali tanto te incomodando, não esteja sendo solucionado, respondido, né? Orientado, que seja na semana que vem. Não deixe a oportunidade de participar. Combinado? Vamos então, gente, agora para o nosso tema, o nosso foco de hoje, que nós iremos falar sobre a importância dessa saúde vascular, de ter a nossa saúde vascular em dia, quais são as questões, varizes, tromboses, são palavras aí estranhas, mas que eu tenho certeza que não são tão desconhecidas, muitas pessoas sofrem com isso. A gente vai aprender agora quais são os sintomas e as opções de tratamento que nós temos à nossa disposição. Vamos juntos conferir quem é a nossa convidada, quem é a especialista que está aqui para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento na tela. Ela é Juliana Pudina, cirurgiã vascular. Atua na área há 17 anos, com trajetória construída nas principais instituições médicas aqui do país, aqui do nosso Brasil. É membro de sociedades nacionais e internacionais na área vascular e tem como marca a prática baseada em evidências e a busca constante, é claro, por atualização, o que é mais do que necessário hoje em dia. Entre os desafios da profissão, destaca a importância de combater a desinformação sobre doenças vasculares e, claro, seus tratamentos. Seja muito bem-vinda, doutora Juliana. Obrigada, Dani, mais uma vez aqui nesse programa. Muitíssimo obrigada pelo convite e por eu estar aqui podendo esclarecer a população sobre essas doenças tão comuns, né? Exatamente, porque apesar de ser comuns, a velocidade de uma notícia falsa, a velocidade de uma desinformação é, infelizmente, infinitamente maior. Acho que é essa a sensação que a gente tem, não é, doutora? Sim, sim. Hoje a gente tem a vantagem e a desvantagem
né, da informação chegar. Ela chega muitas vezes de forma correta, graças a Deus, mas muitas vezes de forma incorreta também. Exato, por isso a importância de um programa como esse, da gente receber profissionais que estão aqui prontos para compartilhar e acabar, é claro, com essa desinformação toda que a gente está sujeito, infelizmente, ao caminhar aí pelas nossas redes sociais. Fala pra gente sobre a importância desse sistema vascular, o que ele representa, assim. Quando eu falo saúde vascular, sistema vascular, o que é de fato? Bom, pensando em sistema vascular como um todo, a gente tem duas circulações separadas. A gente tem a circulação sanguínea e a circulação linfática. São dois sistemas separados que se encontram num determinado ponto aqui no tórax, né? O sistema sanguíneo, né, ele é composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Os vasos que saem do coração para levar o sangue para um determinado órgão são as artérias, então é a ida. E os vasos que voltam do órgão para o coração, a volta, são as veias. Então o pessoal confunde muito isso. Isso é assim, a primeira coisa que eu explico para os meus pacientes. Inclusive, na hora de pensar nas doenças que acometem esses vasos sanguíneos, são doenças diferentes que acometem o sistema arterial e o sistema venoso. E o pessoal confunde tudo num balaio só e bota tudo junto, mas não tem muita coisa, uma coisa a ver com a outra. A gente vai depois destrinchar um pouco melhor isso. E o sistema linfático? O sistema linfático é uma circulação separada da sanguínea, que não leva sangue, e ela serve para a drenagem de excesso de água que ficam entre as células. Então, depois que o sangue entregou o oxigênio, o alimento para as células, ali na microcirculação, então essas artérias vão se dividir até vasos bem pequenininhos, que são os capilares sanguíneos. Esses capilares são tão finos, Dani, que a camada, a parede deles é composta apenas por uma célula. Eles são muito finos mesmo, e eles são tão pequenos que as células do sangue passam apertadinhas ali. Justamente como se fosse um carteiro que vai entregar um Sedex lá na sua casa. Não dá para ele passar lá na Avenida São João e jogar um Sedex aqui para a Rede TV, né? Ele tem que entregar aqui na porta para o porteiro. A mesma coisa acontece com o sangue. Ele tem que passar pertinho das células para haver essa troca, é uma troca química. Então, essa reação química precisa acontecer de entregar o oxigênio, de entregar o alimento para a célula, pegar de volta o que a célula não quer mais e devolver isso depois de filtrado, enfim, pelos outros órgãos. Bom, para isso acontecer, então, acontece essa reação química e sobra ali água, toxinas, coisas que caem em volta ali dessa célula. E isso precisa ser drenado também, não só para o vaso sanguíneo, uma parte vai para o próprio sangue, uma parte que fica em excesso vai para o sistema linfático. Então, essa água, que não é só água, mas um monte de coisas que tem ali dissolvidas nessa água, vai para o sistema linfático. Essa linfa, ela passa por estações de tratamento dessa água, que são os linfonodos ou gânglios linfáticos. Gente, eu tô amando essa explicação, porque tá tão fácil de entender. Então, os gânglios, a pessoa fala íngua ou gânglio linfático, né, são aglomerados de células da defesa, porque como cai um monte de porcarias nessa água junto, né, toxinas, às vezes bactérias, pedaços de sujeira e outras coisas podem cair ali. Antes dessa água aí, dessa linfa ser devolvida para o sangue, ela passa por essa estação de tratamento, que são os linfonodos, onde tem células da defesa, que comem bactérias, fragmentos de coisas, toxinas e coisas que o organismo não quer mais. E aí, aqui no tórax, isso é devolvido para o sangue e aí isso volta. Então, a circulação sanguínea, o sangue nunca sai de dentro dos vasos, ele está sempre dentro do vaso. Na linfática, não. Essa água é absorvida do tecido, vai pelo vaso e é devolvida para o sangue. Então, é uma outra circulação. O cirurgião vascular e o angiologista, né, que seria o médico clínico que atua nas doenças vasculares, tratam tanto do sistema linfático quanto do sistema circulatório sanguíneo. Né? E aí também, dentro da cirurgia vascular, a gente tem ainda a divisão do pessoal que trata mais da parte arterial, dos vasos que vão, e do pessoal que trata mais dos vasos que voltam. Eu estou nesse segundo grupo aí do pessoal que trata das doenças dos vasos que voltam, que são as varizes, as tromboses. A gente chama essa parte da vascular de flebologia. Perfeito. Gente, eu não sei você, mas essa explicação aqui me fez entender
muitas questões, doutora. Principalmente quando a gente ouve falar assim, a panturrilha é o nosso segundo coração, dada a importância, gente. Aí por isso que falam, é importante você investir em exercícios para, né, ajudar a bombear e tudo mais. Fala pra gente um pouquinho mais sobre essa questão da panturrilha, né? Será que isso é um mito ou é um fato? É um fato e cada vez mais. Recentemente até saiu um estudo que nem tem a ver com a vascular propriamente dita. É um estudo sobre mortalidade que avaliou a relação da circunferência da panturrilha, então quanto a panturrilha é mais forte ou mais fraca, em relação à mortalidade. E eles perceberam que quem tem a panturrilha mais forte vive mais do que as pessoas que não têm, por vários motivos. O principal deles é pela massa muscular. Hoje a gente sabe que a massa muscular é muito importante para diversas funções do organismo, né, para manter você em atividade. E o corpo humano, já adianto para você, não foi feito para ficar parado. Este organismo aqui, ele foi feito para o movimento. Só que na vida moderna, a gente está aqui sentadão. Eu falo hoje em dia que nem o cara da roça mais trabalha, né, com movimento, ele está lá em cima do trator da colheitadeira. O office boy está em cima da moto hoje em dia, sentado. A gente tinha profissões que eram né, muito mais ativas, né? Até eu falei do carteiro, mas o carteiro vem de carro hoje em dia entregar o Sudex também, não vem mais a pé. Então, hoje em dia, tudo tende ao sedentarismo. Então, aí fica a questão. Se no trabalho a gente não pode mais fazer exercício, porque a profissão exige que a gente fique parado, então a gente tem que fazer isso no nosso momento livre. E aí, onde que entra a questão da panturrilha na doença vascular? Então, eu vou explicar um pouquinho como funciona a circulação para você entender. O coração está aqui no nosso peito, né? Ele é uma bomba. Na verdade, são duas bombas separadas. Uma bomba que bombeia o sangue para o pulmão, que é o coração do lado direito. E uma bomba que bombeia o sangue para o restante de todo o corpo. Para a cabeça, para o braço, para a barriga, para a perna, para todo lado. Muito bem. Então, vamos começar do coração esquerdo. Então, o sangue sai do coração e vai pelas artérias. Depois, as artérias vão se dividindo, até chegar na microcirculação que eu já falei. O coração esquerdo está lá bombeando, mandando o sangue para frente com força, com pressão, um vetor de força lá na frente, jogando esse sangue com força. E por isso que as artérias, elas têm paredes mais grossas, com mais fibras elásticas, com mais fibras colágenas, com mais fibras musculares, que serve para segurar essa pressão toda, como se fosse uma mangueira grossa, né? Porque se você vai colocar muita pressão numa mangueira fininha, vai estourar a mangueira, certo? Então, essas mangueiras aí são mais grossas para isso. Quando chega lá na microcirculação, imagina só, eu te contei que os capilares sanguíneos são tão pequenos que as células do sangue chegam a passar apertadas mesmo, se arrastando assim na parede do capilar. Você imagina que nesse arrasto todo aí tem um atrito, que é uma outra força. Então, o sangue ele perde a força da pressão que o coração colocou quando ele passa pela microcirculação. Tá. E aí ele tem que voltar, né? Então, ele vai voltar para o coração. De que jeito, se ele está sem força? Então, quando os capilares se juntam lá no final deles para formar as veias que vão voltar para o coração, se você medir, tem estudos que mediram a pressão lá no dedo do pé, lá, quanto que tem uma pressão numa veia no dedo do pé? 0. Então, aquela pressão lá que você mede lá no seu esfigmomanômetro, né? Chegou no terminal. 120 por 80. Quer dizer que quando o coração está relaxado, é 80 milímetros de pressão de mercúrio, e quando o coração está comprimindo, que é a sístole, é 120. Então, imagina, uma bruta de uma pressão. E vira 0. Mas e aí, Gil, como é que faz para o sangue voltar lá do dedo do pé, de volta para o coração, se a pressão está 0? E ainda pior, o sangue ele tem que subir. Contração da gravidade, que é uma outra força que está puxando ali para baixo. Precisa de uma força maior ainda. E aí tem duas coisas que fazem isso acontecer principais. Tem vários mecanismos, eu vou falar de 2 para resumir. O primeiro deles é dentro da veia, que são válvulas. Essas válvulas são como se fossem portas que não deixam o sangue descer. Então, pelo menos o sangue não desce, né? A gravidade está puxando para baixo, ele não desce pelo menos, só consegue subir. Então, um vai empurrando o outro um pouquinho, vai subindo. Mas quem ajuda de verdade isso a acontecer? A musculatura. Por quê? As veias principais, elas estão no meio dos feixes musculares, dentro da fáscia muscular, no meio dos músculos. Então, conforme a gente anda, movimenta a musculatura, a gente espreme a veia, como se espremesse um tubo de ketchup. Eu vou pegar um vaso aqui para fazer tipo. Fica à vontade. Então, aqui, ó, espremeu, o sangue vai para cima. E por que ele não volta? Porque tem a válvula fechando aqui. Se aqui fosse aberto dos dois lados, a hora que eu espremer, o líquido iria para os dois lados, certo?
Então, se eu tenho a válvula fechando aqui, quando eu espremer com a musculatura, ele volta para o coração. E é por isso que a panturrilha é tão importante, porque na panturrilha a gente tem bastante quantidade de musculatura e muitas veias entremeadas nessa musculatura. Então, quando a gente comprime a panturrilha, a gente espreme como se fosse uma esponja cheia de sangue e aí impulsiona o sangue de volta para o coração. Por isso que você comentou que o sedentarismo pode vir a interferir em todo esse sistema, né? Em todo esse movimento. Olha, tudo no corpo humano, da respiração, a circulação, a mente, as articulações. O nosso organismo, ele é um organismo do movimento. E agora, né? Como é que faz? Exatamente. Por isso aí já fica o spoiler, gente, da nossa enquete que foi lançada, que está acontecendo lá no nosso Instagram, @consultaodoutorhittv. E você explicando aqui pra gente sobre todo esse funcionamento, você falou sobre essa questão do líquido, né, da circulação dele. Retenção de líquido, então, é um sinal, um sintoma de que algo não vai bem. Sim, mas esse não vai bem pode ser em vários pontos. Tá. Não, quando a gente fala retenção de líquido, a gente está falando de inchaço, né? Isso. Um inchaço nos tecidos. Então, se a água está se acumulando nos tecidos, é porque ou a bomba não está funcionando bem. Então, por exemplo, quem tem insuficiência cardíaca, a coração não consegue bombear o sangue de uma forma adequada. E esse sangue vai ficando ali meio parado. Então, isso pode ser uma causa de inchaço. Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, não só a pressão em si, tanto da ida quanto a da volta, né, pela musculatura da perna, é importante, mas também a composição do sangue. Existe um negócio chamado osmose, você já ouviu falar. É de acordo com a concentração das proteínas do sangue, a gente puxa a água para dentro do sangue ou a gente puxa a água para os tecidos. Tá. Né? Então, a gente tem proteínas... Para equilibrar. A gente tem proteínas lá dissolvidas no nosso sangue que elas são chamadas osmóticas porque elas puxam a água. A água, ela... como se fosse um ímã que puxasse a água para dentro ali. Uma delas é a albumina, por exemplo. A albumina faz esse tipo de processo. A albumina é produzida no fígado. Então, quem tem insuficiência hepática, cirrose hepática, todas as coisas, não produz muita albumina. E aí ele tem um inchaço porque falta a albumina. Tem gente que o inchaço acontece porque as válvulas das veias não estão boas, são as chamadas varizes. Então, se a válvula não está funcionando bem, o sangue, ao invés de só subir para o coração, imagina que a válvula está aberta assim, pela ação da gravidade, quando você fica em pé parado, só vai para baixo. Então, esse sangue, em vez de voltar, ele fica se acumulando na perna. Isso leva a um inchaço. Tem gente que tem problema no sistema linfático. Então, aquele excesso de água que eu falei não consegue ser drenado. Então, aí acontece um inchaço. Tem inúmeras causas de inchaço, de retenção de líquido, não só diretamente relacionadas com a circulação. Por isso que quando um paciente chega no meu consultório com essa queixa, eu tenho que investigar tudo. Exatamente. Coração, tireoide, rim, fígado, tenho que fazer exame da parte circulatória venosa e também da parte linfática. Queria entender um pouco mais a respeito das varizes que você tocou agora, que pode vir a ser um dos motivos dessa questão da má circulação, né, da retenção de líquido. O que caracteriza uma varize? Muitas pessoas confundem, inclusive, com trombose. Isso. Faz sentido? A gente estava papeando aqui antes, né? Tava falando que uma é irmã da outra. São irmãs, assim, meio irmãs, por parte de mãe ou de pai, enfim. Elas são doenças que uma causa a outra, mas não são a mesma coisa. Tá. Variz, o que é uma variz? É uma veia que está com o seu fluxo de sangue invertido, que está com refluxo. O que é refluxo? O fluxo normal, como eu já falei, veia traz o sangue para o coração. Então, o fluxo na veia tem que estar indo em direção ao coração. Se ele está indo na direção oposta, a gente chama isso de refluxo, em linguagem médica, e aí isso se caracteriza uma variz. Depois que tem o refluxo, o que geralmente acontece? A veia dilata e fica tortuosa, pelo excesso ali de sangue que vai ficando acumulado. Então, não necessariamente uma variz é tortuosa e dilatada, mas geralmente uma veia dilatada é uma variz. Tá. Nem sempre também, já vi veia suficiente dilatada também. Mas, às vezes, a maioria das vezes, indicação. A gente vê isso, tá? Trombose, o que é trombose? É o entupimento de uma veia. Então, tem gente que acha que eu tenho variz, eu tenho as veias entupidas.
Não é verdade. Se você tem as veias entupidas, então você tem uma trombose ou uma tromboflebite. Agora, se você tem só varizes, você tem uma veia que o sangue está passando normal, ela não está entupida, mas ele está indo na direção contrária, né? Quando a gente tem uma trombose, a gente fechou aquela veia. O sangue, que era líquido, se tornou sólido pela reação das proteínas que tem dentro do sangue. Então, eu explico mais ou menos assim, porque acho que fica fácil de entender. Dentro do nosso sangue tem dissolvidas essas proteínas, que são como se fossem partes de uma rede de pesca, um monte de cordas. E aí, são chamados fatores de coagulação. Quando a gente tem um mecanismo um trigger, né, um gatilho para a circulação, para a coagulação ser iniciada, por exemplo, pode ser um corte que você fez ou algo que aconteceu de diferente no teu organismo, essas cordas são tecidas e formam uma rede de pesca. Tá. Essa rede de pesca, ela pesca todas as células do sangue que estão por ali, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, paquetes, coisas assim. Então, se transforma numa coisa sólida, igual quando você vê um barco, né, de pesca de alto mar, que sai aquela monte de peixe, assim, não sai tipo uma bola, assim? Então, o coágulo é isso, né? Então, é uma rede, essa rede chama-se fibrina. Então, a fibrina é o produto final da reação das proteínas da coagulação que formam essa rede de fibrina que pesca os elementos do sangue e forma o coágulo. No começo ele é mole, então você pegar o negócio de peixe lá, tá todo mole lá, né? Cheio de peixe, os peixes estão lá dentro e tal. Ele é mole. Com o tempo, o que o organismo faz, né? Esse coágulo fechou ali, entupiu, não consegue passar, tá entalado ali naquele vaso. O organismo fala, não, eu preciso destruir esse coágulo para que o sangue possa voltar a passar nessa veia. Então, a gente também tem no nosso organismo, porque tudo no organismo é um equilíbrio. Então, se a gente tem um sistema que faz a coagulação, a gente tem um sistema que dissolve o coágulo, que chama esse sistema fibrinolítico. Lise quer dizer quebra, fibrina é a rede de pesca. Então, é a quebra da rede de pesca como se fossem tesouras. Então, o organismo vai lá e vai começar a produzir mais dessas proteínas do sistema fibrinolítico para quebrar a rede de pesca e soltar os peixinhos no mar novamente. Mas não necessariamente ele vai ter condição de lidar sozinho com essa questão, certo? Não necessariamente, mas na maior parte das vezes sim. 80% das tromboses vão ser recanalizadas pelo próprio organismo. Inclusive, tem gente que acha que o anticoagulante que está tomando, eu tomo remédio para afinal o sangue dissolve o coágulo. Ele não dissolve. Ele é um anticoagulante. Ele impede a formação de coágulos, mas ele não dissolve. Para dissolver, ele teria que ser um fibrinolítico. Também existem medicamentos para isso, que são usados em uso hospitalar, tá? Mas o nosso próprio organismo já produz essas substâncias que cortam a fibrina e liberam os peixinhos, né, que seriam os elementos do sangue, de volta para o sangue e liberam aquela veia para voltar a funcionar na maior parte das vezes. Mas isso gera uma série de reações inflamatórias, tudo na parede do vaso, que faz uma certa destruição ali das estruturas de dentro da parede da veia, incluindo as válvulas. Então, por isso que trombose pode levar a varizes, porque ele destrói as válvulas e aquela veia vai ficar sem válvula e aí vai ter o refluxo. Então, uma trombose recanalizada, que voltou a passar sangue, aquela veia ali se torna uma veia varicosa, porque ela não está conseguindo devolver o sangue de volta para o coração. Olha só que maluquice. Ao mesmo tempo que quem tem varizes e o sangue não está conseguindo fluir direito, também tem uma chance maior de formação desses coágulos. Porque quando o sangue não está fluindo bem, ele coagula, ele se torna sólido. Quem é do interior conhece chouriço. Quem é de família italiana, sabe o que é chouriço? Você faz com o sangue do porco. Então, você tira o sangue do porco, coloca uma vasilha, aquilo vira uma gelatina vermelha e daquilo você faz uma linguiça. Então, é assim que funciona. Se você tirar o sangue de qualquer pessoa, portando um pote aqui, ele vai virar uma gelatina. Isso é um trombo, é um coágulo. Isso acontece dentro do seu vaso, quando você tem uma trombose. E isso é extremamente sério e preocupante, porque pode, inclusive, levar à amputação, não é, doutora? Pode levar à amputação quando isso acontece no sistema arterial. No sistema venoso, até pode, assim, em casos anedóticos, mas é muito difícil isso acontecer. O mais grave, quando a trombose acontece no sistema venoso, é a embolia pulmonar, que é uma coisa que acontece no começo da trombose, nos primeiros dias, enquanto esse coágulo ainda é molenga. Porque se ele for molenga, ali, o vaso é como se um rio que está passando ali. E ele pode simplesmente levar isso embora, esse coágulo.
E aí esse coágulo ele vai andar pela circulação. Caminhar. Lembra que eu falei que as veias, elas estão voltando para o coração. Então, as veias vão ficando cada vez maiores conforme a gente vai chegando no coração, certo? Então, a veia lá no dedão do pé é pequenininha, aí junta com a da canela, aí junta com a do joelho, com a da coxa, e assim vai até o coração. Então, esse rio vai ficando cada vez maior. Então, imagina o coágulo como um barquinho que está saindo lá de uma veia pequenininha da sua panturrilha. Aí ele está subindo, 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 então está indo em rios cada vez maiores, cada vez maiores. O coração é como se fosse essa sala aqui, ó, enorme, então ele passa lá dentro tranquilo. Só que aí lembra que eu falei que o coração direito, né, que é o lado direito do coração, ele bombeia para o pulmão? Direto para o pulmão. Direto para o pulmão. Então, ele vai jogar esse coágulo lá para dentro do pulmão. Só que daí no pulmão vai acontecer o que aconteceu com as artérias lá na parte do corpo, da parte sistêmica, né, do corpo todo. Essas vão se dividir para quê? Para que o oxigênio possa entrar nas células vermelhas do sangue e acontecer essa reação química. Então, os vasos, de novo, vão ter que passar nos capilares pulmonares, que são vasos bem pequenininhos. Ou seja, uma hora esse coágulo ele vai entalar. Quando ele entala, esse pedaço do pulmão vai morrer. Então, se for um pedacinho bem pequenininho de coágulo, vai morrer um pedacinho bem pequenininho de pulmão e a pessoa não vai sentir nada. Estima-se que nas tromboses, 80% dos casos tem a embolia pulmonar. Só que a pessoa nem percebe. Não sente. Porque é tão pequeno que saiu tipo uma sujeirinha pequena. Então, o que morreu 3 alvéolos lá do seu pulmão. Então, você não vai sentir nada. Se esse pedacinho de coágulo que soltou for um pouquinho maior e morrer um pedaço maior do seu pulmão, você vai ter sintomas da embolia pulmonar, que é dor no peito, falta de ar, tosse, às vezes até tosse com sangue, enfim. Aí a pessoa procura o médico e faz o diagnóstico. Se esse coágulo for enorme, você entupir um pulmão inteiro, por exemplo, a pessoa vai ter tanta falta de ar que ela vai de emergência, de ambulância para o hospital, direto para a UTI. Agora, se esse coágulo for grande o suficiente para entupir os 2 pulmões de uma vez, a gente chama isso de tromba cavaleiro. Um coágulozão mesmo, que pau, entupir os 2 pulmões. Morte súbita. Olha só, gente, por isso não dá tempo nem de chegar. A importância de tratar as varizes. E é sobre isso que a gente vai falar agora no segundo bloco. Consulta Doutor vai para um rápido intervalo, que a gente vai saber quais são as alternativas, principalmente as menos invasivas, que têm crescido e conquistado muito público, inclusive por questões de segurança. Já estou te esperando. Seja bem-vinda e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. O bate-papo hoje, caso você tenha acabado de chegar, é sobre, gente, saúde vascular, mais precisamente tromboses e varizes. Uma questão aí que acomete e muito a nossa população, mas que a gente tem muita dificuldade, inclusive, para entender, principalmente quais são as formas de tratamento, que é aonde a gente vai se aprofundar agora. Portanto, se você já lembrou de alguém a quem essa consulta é necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já corre e compartilha nosso link de transmissão, porque, como eu sempre digo aqui, queremos chegar com informação de qualidade, é claro, gente, para quem precisa. Te convido, é claro, a você participar aqui desse bate-papo. Traz pra gente a sua dúvida ou o seu relato, ou melhor, aproveite essa consulta que foi marcada para você. Basta encaminhar, é claro, a sua dúvida pelo 0 Operadora 11 33 375886. Nosso WhatsApp já está bombando, que eu fiquei sabendo. Logo mais eu vou trazer as perguntinhas que você enviou aqui para nossa doutora. Antes disso, te convido, caso você ainda não tenha participado, tem uma enquete à sua espera no nosso Instagram, @consultaodoutorhittv. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Queremos a sua verdade. Afinal de contas, você sabia que o tempo que passa sentado pode dizer muito sobre a sua saúde vascular? Portanto, a gente quer saber quem é você no dia a dia. Passo quase o dia todo sentado. Passo ali entre 9 e 10 horas, obviamente que não direto, mas ali contando o tempo que você fica no trabalho, o tempo que você almoça, que você janta, que você tem ali o seu lazer. Dá entre 9 e 10 horinhas ou não? Passo no máximo 6 horas.
Ou, caso esta última seja a sua alternativa, caso você nunca parou para pensar nesse tema, na relação entre uma coisa e outra, basta clicar nessa alternativa. Iremos trazer para você todo o conhecimento com relação a essa questão, combinado? Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar a cirurgia vascular que está dando uma aula para gente. Eu tenho certeza que quem estava com a gente no primeiro bloco deve ter parado para pensar, nossa, que fácil, que prático, como o nosso corpo é sábio, graças à explicação, é claro, da doutora Juliana Podina. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente, doutora. Obrigada novamente. E olha só, antes de continuar aqui o nosso bate-papo, para a gente entender um pouco mais sobre essa questão de varize, queria trazer já uma perguntinha da nossa audiência. Vamos para a participação do nosso público na tela. Vamos lá, pergunta do Fernando, do Rio de Janeiro. Carioca, Fernando, seja muito bem-vindo à sua consulta. Minha esposa já está no período do climatério e ainda não tem sintomas visíveis. É importante começar o monitoramento da saúde vascular, levando em consideração que ela já tem 45 anos? E aí, doutora? Olha, Dani, bom, e Fernando também, obrigada pela sua pergunta. Sim, do ponto de vista arterial. Tá. Né? Então, como eu falei no primeiro bloco, não sei se você estava acompanhando, as artérias são os vasos que levam o sangue para os órgãos e as veias são os vasos que trazem o sangue de volta. Né? As doenças arteriais, né, especialmente a aterosclerose, que é a junção de placas de gordura, que a gente ouve falar da gordura que se junta nos vasos, que a gente tem que comer bem, que tem que fazer exercício, que não pode fumar, todas aquelas coisas, é por conta da aterosclerose. A aterosclerose é uma doença muito comum, é a maior causa de morte no planeta Terra ainda, né? Mais do que câncer, até em quase todas as faixas etárias aí acima dos 25 anos. Então, assim, é o que mata. E o que mata na aterosclerose? Doença cardíaca, né? Então, infartos e AVC, que é o derrame cerebral, que é causado também em parte pela aterosclerose. Então, a gente sim faz monitoramento dessa parte da vascular a partir aí dos seus 40 e poucos anos, compensa fazer, porque a aterosclerose é uma doença silenciosa, ela não dá nenhum sintoma mesmo. E são essas doenças que a gente precisa fazer esse check-up, né, esse monitoramento. Só faz sentido fazer check-up em doenças que sejam silenciosas e que não dão nenhum tipo de alarme para a gente saber que a gente está com elas de uma forma precoce e poder fazer o tratamento. Então, normalmente a gente faz ultrassom Doppler de artérias carótidas, que são as artérias que levam o sangue para o cérebro, e se for uma placa de gordura aqui e essa plaquinha soltar um pedacinho, vai entupir lá dentro da cabeça e dar um derrame. E a gente faz geralmente teste de esteira. Para que serve o teste da esteira? Para a gente ver se o coração, quando está trabalhando bastante, se ele começa a dar sinais elétricos de que tem alguma coisa errada. E se tiver alteração na esteira, aí sim a gente faz um exame de imagem do coração, que pode ser angio-ressonância de coronária, angiotomografia de coronárias, ou então, mais classicamente, o cateterismo. Né? Isso é praticamente obrigatório, digamos assim, para quem está nos ENTA para frente. ENTA, né? 40, 50, 60. A doença venosa, que é o retorno do sangue, incluindo as varizes e as tromboses, são doenças que não são silenciosas. Né? É muito raro você ter uma coisa como essas e não perceber nada, principalmente das varizes. Né? A trombose ainda pode acontecer de uma forma silenciosa, mas também não tem como ser detectada antes de que ela aconteça. Também, então, não faz sentido fazer um check-up. Então, se eu não tenho como saber se ela vai acontecer e não tenho, ou então se eu tenho sintomas precoces, não faz sentido colocar isso num check-up. Perfeito. Fernando, reparou quanto a gente aprendeu com a sua dúvida? Muito obrigada, inclusive, porque a gente ficou sabendo por onde que caminha, né? Quais são os exames importantes e relevantes a serem feitos a partir, então, dos 40 anos. Muito obrigada, viu, Fernando, pela sua participação. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência na tela. Vamos lá, agora da Márcia Lúcia, aqui de São Paulo. Maria Lúcia, seja muito bem-vinda aqui na sua consulta com hora marcada. Tenho varizes nas pernas há alguns anos, mas de uns tempos para cá, elas parecem mais inchadas e também mais doloridas. É normal piorar com o tempo?
Maria Lúcia, obrigada pela sua pergunta. Sim, ela vai piorando com o tempo, é uma doença progressiva. Geralmente, as varizes começam aí com pequenos vasinhos, varizes menores, e elas vão ficando grandes, vão ficando inchadas, porque o sangue não consegue voltar e acaba se acumulando ali nessas veias, as veias vão dilatando, crescendo. Com o passar do tempo também o nosso colágeno, né? Já não é mais aquelas coisas. Então, do mesmo jeito que a gente envelhece nas ruguinhas aqui do pé de galinha, a gente envelhece no colágeno da parede das nossas veias também. Então, essa falta, né, de reposição de colágeno que acontece normalmente com o envelhecimento, também interfere nessa doença. Então, as veias vão ficando cada vez maiores e vão levando a complicações. Estar só um pouco mais inchada ou dolorida, não necessariamente quer dizer que a doença está mais complicada. Tá. Mas, por exemplo, quando você começa a ter inchaço na perna como um todo, né, é um problema, você já passou por uma gravidade maior da doença. E principalmente quando você começa a ter manchas na pele, então manchas de cor amarronzada, escurecida, principalmente no tornozelo, é o que a gente chama de dermatite ocre, que é o acúmulo do pigmento do próprio sangue. Então o sangue que não consegue voltar para o coração, ele fica ali acumulado nos vasos, as células começam a sair para os tecidos. E o glóbulo vermelho do nosso sangue, que é a hemácia que leva oxigênio, tem um pigmento que chama hemoglobina, que é o responsável por carregar o oxigênio, e esse oxigênio ele é justamente carregado por uma molécula de ferro. Então, o ferro, como vocês conhecem, na casa de vocês, um portão de ferro, se você deixa lá ao ar livre, que acontece, enferruja. Todo ferro enferruja, oxida. E esse ferro ali também, que fica preso nos tecidos por dificuldade de retorno, ele oxida e se transforma num pigmento que não sai dali, como se fosse uma tatuagem de ferro. Por isso que essas manchas são muito difíceis de tratar. Depois que manchou, é igual tatuagem para tirar. E olhe lá, porque é uma tatuagem das difíceis. Então, gente, a prevenção das complicações é importante. Nós não temos como prevenir a progressão da doença. Então, você vai me perguntar, Maria Lúcia, olha, o que eu faço então para prevenir de aparecer varizes? Nasce em outra família. Nasce de novo, outra família, outra genética. Não tem jeito, né? Então, o que a gente pode fazer para a doença não progredir? Tratar precocemente enquanto as veias ainda não deram problema, que é a dermatite ocre e a úlcera varicosa, que é o último grau da doença, que é quando já abre feridas, aquelas feridas abertas, que sangram, que alteram demais a qualidade de vida do paciente, são muito difíceis de tratar. Atualmente, eu estou tratando uma paciente com 35 anos de ferida, que nunca fechou. E agora começou a fechar, graças a Deus. Então, assim, não deixem isso acontecer com vocês. Isso é totalmente prevenível, desde que faça o tratamento precoce. E Maria Lúcia, a gente já vai descobrir por onde que anda aí esse tratamento. Vou só trazer mais uma perguntinha da nossa audiência para a gente entrar então nessa parte e entender por onde que caminha esse tratamento, esse cuidado que a gente precisa ter. Maria Rezende, aqui de São Paulo. Maria, seja muito bem-vinda também. Eu faço acompanhamento de hepatite B e gordura no fígado. Estou sedentária e acima do peso. Preciso fazer uma consulta? Minha mãe tinha muitas varizes. Tenho 64 anos. Esse fator hereditário que você acabou de trazer aqui no bate-papo com relação à Maria Lúcia serve também para a Maria, né? Sim, Maria, olha só. Ter histórico familiar, né, ter a sua mãe com varizes, já te dá uma probabilidade de uns 60% de ter varizes também. Só que, como eu falei, né, a doença das varizes é uma doença que geralmente dá sintomas. Então, você vai olhar as tuas pernas, você vai ver se você tem varizes. Ou então, Ju, não estou vendo nenhuma variz na minha perna. Posso ainda ter varizes? Pode ser, mas raramente isso vai acontecer sem nenhum sintoma, né? Então, e geralmente também, muito mais raramente ainda, você vai ter uma complicação sem ter visto nada na sua perna durante anos e anos. Então, ninguém chega com uma úlcera varicosa não tendo nenhuma variz na perna, ou pelo menos não tendo sentido nenhum sintoma, né? Então, eu sugiro que você veja do ponto de vista venoso, pensando nas varizes, somente se você tiver varizes nas pernas ou sintomas. Quais são esses sintomas? Dor, peso, cansaço nas pernas, inchaço nas pernas, manchas escurecidas nas pernas. Esses são os sintomas, tá bom? Agora, do ponto de vista arterial, você também é uma paciente de alto risco arterial, porque você está acima do peso, a obesidade é um fator de risco para isso. Tem gordura no fígado, que é um sinal de síndrome metabólica, né, que é
esse acúmulo de gordura acontece quando a gente também tem acúmulo de gordura em outras coisas, principalmente dentro dos vasos sanguíneos. É um fator de marcação ali de que algo não está legal aí na sua qualidade de vida, no seu estilo de vida, né? Então, o sedentarismo, a obesidade, a gordura no fígado, são coisas que podem levar ao aumento do risco cardiovascular. Principalmente você, com 64 anos, já deve estar na menopausa, você falou que está no climatério já. Então, se você já não menstrua mais, você já se igualou ao risco dos homens. Enquanto a gente está lá com o nosso estrógeno maravilhoso ainda, a gente tem menos risco cardiovascular, as mulheres. Mas, a partir da menopausa, esse risco se iguala. Então, nessa parte de check-up que eu falei lá na primeira pergunta, você precisa fazer do ponto de vista arterial, pelo menos da parte cardiológica e das carótidas. Maravilha! Muito obrigada pela explicação e muito obrigada, Maria, pela sua participação. Agora, então, vamos juntos entender um pouco por onde que caminha esse tratamento, doutora. Não temos mais muito tempo, mas eu gostaria de trazer pelo menos o básico para quem nos assiste, para a gente entender que esse tratamento pode e deve ser feito, inclusive, de forma minimamente invasiva, não é? Sim. Hoje, o tratamento das varizes, no meu consultório, hoje eu só vou no hospital poucas vezes, assim, por mês, porque os tratamentos minimamente invasivos hoje conseguem entregar para o paciente o mesmo resultado de uma cirurgia convencional com muito menos risco e muito menos tempo de recuperação, né? E cada vez mais no dia a dia as pessoas não querem parar, né? Nem podem às vezes parar para fazer um repouso adequado, tudo isso, né? E hoje a tecnologia veio nos auxiliar nesse sentido, né? E trouxe outros benefícios também, como a diminuição de risco. O tratamento de varizes, começando pelas varizes, é um tratamento que ele tem o mesmo pensamento desde a cirurgia de varizes que foi inventada lá no começo do século XX, em 1904, até hoje. Só mudou o jeito que a gente faz, né? Então, a gente tem, como eu falei para você, o problema nas válvulas das veias, né? Então, como que a gente poderia fazer? Poderia consertar essas válvulas, certo? Mas nós não temos uma técnica cirúrgica, nem nenhum medicamento, nada que faça com que essas válvulas voltem a funcionar. Que reconstrua. Reconstrua isso. Elas são muito pequenas, muito delicadas. Nos exames de imagem a gente mal as vê, né? No exame de ultrassom ou mesmo uma tomografia é muito difícil de vê-las. Então, seria muito difícil também de operá-las, né? São muitas válvulas. Então, o jeito que a gente encontrou é retirar a veia que está ruim, de alguma forma ali da jogada, para dar a oportunidade do sangue voltar pela veia que está boa. Mas aí você vai me perguntar, nossa, mas e aí? Se a minha circulação já tá ruim, eu vou lá e tiro uma veia, vai piorar ainda mais. Não sobrecarrega? Não vai sobrar nada, meu Deus do céu. A vizinha, a parceira, a amiga? Vou tirar minha safena, vou ficar sem safena. Então, enfim. Por que que isso acontece? Tem que pensar como se fosse um jogo de futebol. Imagina que você tem um time de futebol que tem lá 11 jogadores. Aí tem um jogador do time que faz um gol contra atrás do outro. Ele vai lá, faz um gol contra, faz um gol contra, faz um gol contra. Não é melhor a gente expulsar esse jogador, tirar ele, não tá jogando ficar bem? com 10, mas que estejam jogando pro lado certo? Fato. Esse é o sentido. Pensa só, se você tá sentado, parado ou em pé parado, sem movimentar a musculatura da sua perna, o tempo inteiro aquela veia doente está jogando sangue para baixo ao invés de para cima. Então, não só ela não está ajudando, ela está atrapalhando as outras. Então, quando eu tiro, de forma paradoxal, eu tiro uma veia para ajudar a circulação a acontecer. Desde que essa veia não seja essencial. E quais são as veias essenciais? As veias do sistema profundo, que estão abaixo da musculatura, que infelizmente é onde justamente acontece a trombose, que o nome completo da trombose é trombose venosa profunda. Porque quando a trombose acontece em veias superficiais, que é onde estão as varizes, a gente chama de tromboflebite. A gente muda o nome, é a mesma doença, mesma coisa. A gente só muda o nome porque as implicações de cada uma são completamente diferentes. Bom, tratamento. Então, a gente vai tirar essa veia. Pode ser com cirurgia, tirar mesmo, arrancar fora. Pode ser queimar essa veia por dentro com laser. Eu até trouxe aqui, vou mostrar bem rapidinho. Uma fibra de laser, uma fibra ótica que a gente coloca dentro da veia. Olha só, não sei qual câmera que fica melhor para vocês darem close aqui. Tá chegando, daqui a pouco chega. Mas enfim, eu vou falando enquanto Pode isso. Falando, é uma fibra ótica nosso tempo tá curtinho. Que vai transmitir o laser para dentro do vaso. Olha só, ela é bem fininha. Tá? Fica aí, câmera. Ó, vou pegar uma agulha, vocês vão ver, ó. Ela é tão fininha que ela passa dentro de uma agulha, ó.
Tá vendo? Ó, tá passando dentro de uma agulha. Então, eu consigo fazer toda a cirurgia por um furo de agulha. Olha que simples, gente. E tratar a safena inteira com ela. Então, por isso que é uma cirurgia então, não que a gente se retira mais essa fena e sim você trata essa veia. Isso, você queima ela por dentro, como se você tivesse tirado. Você cauteriza Tá a bom, veia. perfeito. Você pode fazer isso com um produto químico, com um remédio, que é a espuma de polidocanol, por exemplo. Você pode fazer isso com vapor de água, com uma série de dispositivos. Com o intuito de, não retirando ela do lugar, o trauma cirúrgico, né, é menor. Então, por isso que a recuperação é mais tranquila. E os estudos mostram, como a gente já conversou um pouco antes também do programa, que o resultado disso em longo prazo é tão bom quanto operar. Então, não é que a cirurgia ficou ruim. Muito maravilhoso, não é? A gente saber que existe e a forma que isso modifica, inclusive, esse processo de recuperação que, obviamente, interfere demais na qualidade de vida. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete. Pedimos a sua verdade, não foi? Nada além dela. 65% votou na alternativa que fica ali entre 9 e 10 horas sentado por dia. 20% que nunca nem pensou isso. O que você acha do resultado dessa enquete, doutora? É a realidade. É a realidade do mundo hoje, né? Então, gente, nas horas que a gente não tá no trabalho, sentado, a gente precisa movimentar, né? Exatamente. Então, agora, eu falo que exercício físico é que nem remédio, gente. Principalmente o pessoal da turma 200, né? Tem que movimentar. A musculatura hoje é o santo grau do anti-envelhecimento. Você precisa estar com a sua musculatura muito bem desenvolvida, movimentar, fazer atividade física. Super importante, não só para vascular, mas para o funcionamento do organismo como um todo. Doutora, eu gostaria demais de agradecer sua presença aqui com a gente. Foi muito bacana, foi uma aula, não foi? Aproveito para deixar os contatos, gente, da doutora Juliana Pudina, cirurgia vascular. Deixa à sua disposição o Instagram e o site, gente, super fácil. julianapudina.com.br ou corre lá no Instagram e já passe a adicioná-la, porque a aula aqui foi maravilhosa. Desejo a você um excelente restinho de tarde. Obrigada pela companhia e até amanhã, que é quando a gente tem a nossa consulta com hora marcada, 16 horas. Até amanhã.